Convidar o nosso irmão Daniel, que ele é do Jardim Pan-Americano. Ele estará trazendo a mensagem essa manhã, que o Espírito Santo continue usando, como já vem, né, no trabalho em que o Daniel vem executando, missionário. Para a gente que é amigo, que acompanha mais nas redes sociais, acaba vendo que o Espírito Santo ele possa descer sobre você neste momento e que tudo que você venha falar aqui venha trazer o poder do Espírito para as nossas vidas. Som. Amém. Obrigado, Camila, pelo convite. Confesso que eu já estou me sentindo em casa porque eu conheço muitas pessoas aqui da igreja da Vila Aurora. Confesso que eu estou sentindo a falta do Henrique, que eu não vi aqui presente, não sei se está aqui presente, né, o Tiago também. Mas eu me sinto muito alegre de estar aqui, o Mauro também, muitos outros pessoas aqui. Muito obrigado pelo convite, que Deus possa te abençoar, Camila, e todos aqui presentes. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, vamos fazer uma oração e em seguida iremos dar continuidade à palavra do nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, aqui estamos, Senhor, na sua casa, com o intuito de meditarmos e aprendermos mais a respeito da sua vontade, Senhor, para nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha estar nos conduzindo na sua palavra, nos direcionando, que nossos ouvidos sejam abertos, que nossos olhos sejam atentos à sua palavra neste momento. Senhor, esteja conosco, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, uma história conhecida por muitos, capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, do versículo 1. 1 Samuel capítulo 10, acho que deu para todos aí acompanhar. Diz o seguinte no versículo 1. Minha Bíblia talvez esteja um pouco diferente das suas, porque está numa linguagem um pouquinho diferente, mas muda poucas coisas. Diz assim, ó. Então Samuel pegou um vaso com azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse, por acaso o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, quando partires, encontrarás 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. E eles te dirão, acharam as jumentas que procuravas? E o teu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas anda aflito por causa da tua causa, dizendo, que farei por meu filho? Então passarás ali adiante e chegarás ao carvalho de Tabor, onde 3 homens que estão subindo para cultuar a Deus em Betel te encontrarão. E um deles levando 3 cabritos e outros 3 pães, e o outro um recipiente de couro cheio de vinho. Eles te cumprimentarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás à colina de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E ao entrares ali pela cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do monte. E na frente deles haverá alguns tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão se manifestando como profetas. 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e terás manifestações proféticas com eles. E serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achares melhor, pois Deus é contigo. Porém, tu descerás antes de mim para julgar, e eu descerei ao teu encontro para ofereceres holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. E esperarás 7 dias até que eu chegue e te declare o que deverás fazer. Quando Saul virou as costas para separar-se de Samuel, Deus mudou seu coração e todos esses sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando no monte, um grupo de profetas saiu ao seu encontro deles. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele teve manifestações proféticas no meio deles. Amém? Versículo um pouco grande, né? Mas aqui é uma história que muitos conhecem a respeito de Saul. E o tema de hoje que eu quero passar para vocês se baseia em escolhas, em decisões. A lição da Escola Sabatina dos Adultos já fala um pouco a respeito daquilo que eu quero tratar essa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito é o mesmo. Porque Deus ele não faz nada por acaso. Nós vemos aqui uma coisa interessante na vida de Saul, como foi falado no versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti e você será mudado em um novo homem. Então, a partir do momento que Saul ungiu, quer dizer, que Samuel ungiu Saul, ele foi usado pelo Espírito Santo e transformado em um novo homem, em um novo ser. E no último versículo aqui no 10 diz, quer dizer, no 9, fala assim, ó,
Para separar-se de Samuel, Deus mudou o seu coração. Então Deus ele mudou o quê? A mente de Saul, que o coração significa o quê? A mente na Bíblia, né? Então nós vemos aqui o poder da palavra de Deus. Um homem que foi o quê? Separado para um propósito maior. Aqueles que conhecem bem a história bíblica sabem que Saul foi o primeiro rei do povo de Israel. E ele foi um rei que foi ungido e separado para um propósito maior. Como muitos conhecem aqui, um pouquinho mais para frente, vamos aí para o capítulo 28. Passem umas folhas aí. Aqui vai dar continuidade à história de Saul. Opa! Passei folha demais aqui. Isso, capítulo 28, do 3 ao 7. Diz assim, ó, Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram em Ramá, sua cidade. E Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. E Saul juntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Vou ressaltar mais uma vez, 1 Samuel 28, versículo 5. Quando Saul virou o acampamento dos filisteus, ele teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas então ele não lhe respondeu nem por sonhos e nem por Urim e nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos, procurai uma mulher que consulte os mortos para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram, há uma mulher em quem? Em Endor, né? Então nós vemos aqui no decorrer dessa história, como foi falado aqui, Saul ele consultou a Deus, mas Deus não o respondeu. Por que será que Deus não respondeu a ele? Aqueles que conhecem a história sabem que muito antes disso, desse acontecimento que aqui é relatado, ele já tinha se separado de Deus. O primeiro capítulo que lemos, isso que ele era um homem separado, que foi usado por um propósito maior. Deus ele ungiu ele através do batismo do Espírito Santo e mudou o seu coração e a sua mente. Mas aqui nós vemos o relato de que Deus não ouviu a sua prece e a sua oração. Por que será que Deus não ouviu a sua prece e a oração? Justamente porque ele procurou fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Ele escolheu aquilo que era melhor para si e não aquilo que Deus tem de melhor para nós. E o interessante é que se você ir para o capítulo 31, passe mais uma folha aí, nós vamos ver o fim trágico que resultou da vida desse homem. Capítulo 31, do 1 ao 4. Nos diz aí o triste fim desse homem. Deus também disse que não deveria eles consultar o quê? Os médios e os persas, né? E o que ele fez? Ele consultou. Porque o profeta Samuel estava morto. E antes de ir para a guerra, eles consultavam primeiro quem? O profeta Samuel, para saber se venceria. E o que ele fez? Ele consultou essa mulher, né? E naquele momento Satanás se manifestou diante dele ali, com o profeta Samuel, e disse para ele ir à guerra. E ele foi à guerra. E o resultado final está aqui no versículo 1 ao 4, que diz assim, ó. Os filisteus lutavam contra Israel, e os israelitas fugiam diante deles, e caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus prisionaram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, muitos conhecem, né, amigo de Davi, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha agravou-se contra Saul, e os flecheiros alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro, arranca a tua espada e mata-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e me matem e zombem de mim. Mas eu, escudeiro, não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada, jogou-se o quê? Sobre ela. Então nós vemos aí que mais uma vez no versículo anterior, eu tinha lido que Saul ele tinha temido, porque ele não tinha mais o profeta Samuel. E mais uma vez nós vemos aqui que ele temeu mais outra vez. Então nós vemos que o resultado de nos distanciarmos de Deus vai resultar no quê? No medo, na insegurança. E o resultado final foi justamente o quê? A escolha que ele tomou, que foi o quê? Tirar sua própria vida. Irmãos, eu estava até comentando com os amigos meus, quem faz ano bíblico, quem lê a Bíblia, vai entender melhor o que eu vou querer dizer. Nós vivemos não um ciclo vicioso, mas vivemos em uma situação em que toda a história bíblica, desde o começo ao final, ela se repete. Do mesmo jeito como Saul aqui se matou, porque ele não achou esperança em Deus, hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Muitas pessoas crescem na igreja, conhecem a Deus, são instruídos pelo pai e pela mãe, mas tomam uma decisão igual Saul tomou, de se distanciar de Deus.
E no momento da aflição, do medo, que eles não acham ali solução para o seu problema, eles fazem o quê? Tiram a vida. Hoje em dia, se falar de depressão, todo mundo sabe o que é depressão, o que é ansiedade. Mas uns anos atrás, que ninguém sabia que era isso. É aquela situação. Quando a pessoa vai ao médico, né, para ver se tem algum problema, e descobre que tem um problema, ela já fica aflita. Porque ela sabe que tem um problema. Quando nós não sabemos que temos um problema, nós não ficamos aflitos. Mesma coisa a situação de Saul aqui. Ele percebeu que o quê? Ele estava distante de Deus, mas mesmo assim ele não pensou em se arrepender, diferente de muitas outras histórias bíblicas que temos aí de pessoas que erraram, mas se arrependeram. Mas uma vez salvo não significa salvo para sempre. Ele foi salvo, né, no começo, digamos assim. Mas ele tomou a escolha dele de fazer o que? A vontade dele, não a de Deus. E o resultado final foi o quê? A sua morte. Essa foi a escolha que Saul tomou. O primeiro rei de Israel. Que exemplo, né? Imagine para o segundo rei. Nossa, o primeiro rei de Israel, né? Foi morto em guerra. Pegou a espada, se jogou sobre a espada, morreu. Ele fez justamente aquilo que não deveria, que era consultar os médios persas, né? Nós vemos aqui, como eu estava dizendo, um relato de uma consequência drástica, né? Horrível de um homem. Mas agora eu vou pedir para que vocês abram no livro de Atos, lá no Novo Testamento, que ali vai ressaltar a história do apóstolo Paulo, que muitos conhecem. Atos, capítulo 26. Aqui é uma situação em que Paulo ele se encontra diante do tribunal. Atos capítulo 26. Acompanhe comigo, diz o seguinte: Então Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti e de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso suplico que me ouças com paciência, pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo as más e severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Se você continuar lendo o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo vai fazer um testemunho da vida dele desde o começo, quando ele conheceu Cristo, até a situação que ele se encontra aqui. E aqui ele fala para Agripa, né? Ele dá o testemunho da sua vida, da sua caminhada com Cristo, da escolha e da decisão que ele tomou na vida dele, de entregar a vida a Jesus. Como foi falado aqui, ele estava no versículo 5, ele fala: vivi como fariseu, e ele era severo e obediente na crença que ele seguia. Muitos sabem que ele matou diversos do povo de Deus, aprisionou vários, porque ele era sincero, mas quando ele conheceu a Cristo, ele mudou de vida. Ele escolheu mudar de vida. E aqui nós vemos ele dando testemunho da vida dele para Agripa. E do 26 ao 28, acompanhem comigo aí. Do mesmo capítulo, do 26 ao 28, fala assim: ó. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhes seja conhecido. Por essas coisas não aconteceram em algum canto, às escondidas. Crê nos profetas, ó rei Agripa. Sei que crês. Agripa disse a Paulo: por pouco me convenceste a me tornar cristão. Então nós vemos aqui o quê? Paulo, ele sabia que Agripa, ele tinha a mesma fé e crença no que Paulo estava dizendo. E o que ele diz aqui? Crês nos profetas, ó rei Agripa? Faz uma pergunta: porque eu sei que você crê. E qual que é a resposta de Agripa? Por pouco você não me convence a ser o quê? Cristão. Vocês conseguem ver o poder do testemunho, irmãos, na vida das pessoas? Quando escolhemos estar ao lado de Cristo e damos testemunho daquilo que vivenciamos, seja bom ou ruim, porque todo cristão aqui nessa terra ele vai ter momentos bons e ruins também. Por isso que é importantíssimo ressaltarmos nossos momentos de lutas e dificuldades com os irmãos. Porque a dificuldade, a luta, ela produz o quê? Perseverança.
Irmãos, eu tenho 6 anos de batizado, desde quando eu tomei essa decisão. Me batizei em 2015 com o pastor Rafael, acho que muitos conhecem, né? Falar para vocês, não foi uma decisão muito fácil, porque eu cresci em uma igreja pentecostal, né, Assembleia de Deus, através da minha mãe. E eu ia para a igreja muitas das vezes, mas não me sentia, sabe, completo. Eu ia para a igreja e voltava para casa e eu não entendia nada da palavra de Deus. E tinha determinados momentos na minha vida que eu resolvi sair da igreja. Acho que eu saí com uns 6 anos por aí, 7. E não voltei mais. E eu fiz uma vez uma promessa para minha mãe. Minha mãe sempre dizia: Daniel, volta para a igreja. E eu falava para ela: mãe, quando eu fizer uns 13 anos, eu volto para a igreja. Minha mãe vivia me cobrando, perto dos 13 anos. Aí eu resolvi ir para a igreja de novo, voltei. Eu lembro até hoje, eu voltei na igreja, sentado na igreja. Não lembro se era o pastor, o ancião, estava pregando lá à frente. Ele estava falando sobre os milagres que Jesus tinha multiplicado os peixes. E eu confesso que eu não estava entendendo nada. Falei: nossa, não estou entendendo nada. Como assim Jesus multiplicou os peixes, os pães? O que tem a ver isso daí na minha vida, né? É um milagre, mas não entendia nada. Aí eu falei assim: vou chegar em casa hoje, vou pegar a Bíblia, vou começar a ler de Gênesis até o final para eu poder entender alguma coisa. Cheguei em casa, comecei a ler Gênesis, fui lendo, aí desanimou. Parei de ler. Falei: não vou ler mais não. Deixei de lado. E parei de ir à igreja. Em um determinado momento, através das amizades dos meus amigos ali ao redor de onde eu moro, eu conheci o ancião do Pan-Americano, que era o pai dos meus amigos. Sempre estava lá e de sexta-feira fazia o culto, né? Aí nós achava super chato, hein, meus amigos. Quando começava a sexta-feira de noite, nossa, o pai dele queria fazer o culto e ninguém queria ficar. Mas a gente ficava lá forçado, mas ficava. Até o dia que ele chegou em mim e falou assim: Daniel, você aceita tomar um estudo bíblico? E minha mãe já me ensinava, né? Antes de ele fazer esse convite, eu já falava: adventista, esse negócio de guardar sábado é complicado, né? E realmente é muito difícil para uma pessoa que é de outra religião aceitar a crença do sábado. Eu vou falar para vocês, eu nunca tinha visto na Bíblia falar sobre o sábado, nunca. E eu tinha esse negócio na minha cabeça, minha mãe falava, não tem cabimento essas coisas. É coisa é a religião mesmo, sabe? Deles. E quando o ancião me fez o convite, eu até falei para ele, falei: eu posso até aceitar o estudo, mas eu vou levar a minha Bíblia, você leva a sua, não vou aceitar a sua Bíblia, né? Eu quero ver se realmente o que você está falando está na Bíblia, porque se não tiver na Bíblia, não adianta. Minha mãe me disse a mesma coisa: vai lá dentro, toma um estudo, mas vê se está batendo na Bíblia. Confesso que o primeiro estudo que eu tive do sábado, que eu vi que estava escrito lá que era para guardar o sábado, falei: tem que guardar. Eu não teve nem o que refutar, não está na Bíblia. Está na Bíblia, não adianta. E concluímos o estudo bíblico, aí ele me fez o apelo, né? Vamos batizar, né? Aí eu falei: calma, ainda não. Eu não lembro o ano que eu tomei esse estudo, mas desde quando eu tomei o primeiro estudo bíblico, acho que eu tomei na faixa de uns 2, 3, porque eu fui participando com outras pessoas, para depois tomar minha decisão. Porque minha mãe sempre dizia para mim: Daniel, servir a Deus não é brincadeira. E eu sempre soube que não era. Eu escutava muita música do mundo, e eu falava: não, enquanto eu não me libertar disso, eu não me batizo. E eu lutava, mas não conseguia de jeito nenhum, não tem como. E toda vez que tinha um JA no grupinho lá, o pessoal fazia o apelo: você que não é batizado e tal. Aí o ancião fazia o quê? Chamava eu lá, ia lá para frente, ficava lá tremendo lá. E quando vinha a oportunidade de batismo, não batizava. Até o momento que eu conversei com o pastor Rafael. Ele me chamou e perguntou: Daniel, por que você não quer batizar? E eu disse para ele: pastor, infelizmente eu não quero batizar porque eu não me sinto pronto, não me sinto preparado, porque eu sei que se eu aceitar ser cristão hoje, eu tenho que viver de acordo. Caso contrário, é melhor que nem seja. E quando ele disse para mim: Daniel, se você for querer primeiro tirar essas coisas ruins que você acha que você tem para depois batizar, se você acha que depois de batizado você vira perfeito, você está errado. E realmente eu peguei refletindo a respeito desse assunto, porque eu meio que criei isso na minha cabeça, que para poder batizar você tem que estar zerado. E eu conversando com a minha mãe em casa, esse dia foi um negócio, sabe, que Deus fez extraordinário. A gente estava conversando, sabe, sobre a Bíblia, assim, e a gente conversando e chegando perto do batismo da primavera. E eu lá conversando, eu falando: mãe, se eu tomar uma decisão de batizar hoje, o que você acha? Ela falou: Daniel, se for sua vontade, né, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. E eu conversando com ela, e meu amigo me chamou, filho do ancião, na janela: Daniel. Aí apareci e falou: o pastor está lá em casa, quer conversar com você. Algo de imediato, assim. Aí eu já sabia o que era, né? Era para assinar a ficha. Aí eu falei: não, vou lá. Aí fui lá, conversei com o pastor. Aí o pastor falou: ei, Daniel, você está pronto? Eu vou falar para vocês, naquela hora que ele falou isso, na hora que ele fez essa pergunta para mim, eu respondi de imediato. Falei: estou pronto. Amém. Porque as coisas foi tudo perfeito, foi tudo acontecendo da maneira certa.
E desde quando me batizei, não sei se tinham pessoas aqui presentes nesse batismo na primavera, 2015, foi maravilhoso, foi ali perto do pico. Eu tenho mantido fiel até o dia de hoje. E eu confesso para vocês que quando eu me batizei, eu já estava pensando comigo, quando que vai começar minhas lutas? Quando que vai começar? Confesso que assim que eu me batizei, eu estava na igreja e já pensando, né? Nossa, vai começar minhas lutas logo logo. E cadê as lutas começar? Não começava de jeito nenhum. Aí eu pensando comigo, o que está acontecendo? Estou na igreja, mas ainda não começou as lutas, as dificuldades. Depois disso eu recebi um cargo na igreja, até hoje ainda tenho um cargo, né? Fui continuando, aí as lutas começaram. Realmente, irmãos, é muito complicado mesmo. Quando você passa a ser um líder de igreja, você tem uma visão diferente de ser um membro da igreja. Você consegue ver a dificuldade, né? Os limites da igreja. E lidar com pessoas não é fácil. São pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes. Confesso que é muito dolorido para mim ver pessoas dentro da igreja tomando atitudes contrárias à palavra de Deus. É muito triste. Uma coisa que o Evangelho me ensinou é amar as pessoas como Jesus amou. Eu vou falar para vocês, me dói muito no coração ver pessoas tomando decisões erradas dentro da igreja. Como eu estava falando, eu quero falar um pouco sobre escolhas, irmãos. Desde quando eu escolhi ser batizado e permanecer até o dia de hoje, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho amigos meus que são da Assembleia que eu preciso trazer para a Igreja Adventista, porque aqui contém a verdade. E eu vou falar para vocês, teve muitos momentos que eu poderia ter desistido. E eu ia à casa desses meus amigos e eu via que a ideia que eles tinham ali era uma ideia contrária da palavra de Deus. E todos os dias era aquela luta ensinando, dom de línguas não é desse jeito, sabe? A manifestação do Espírito Santo não é desse jeito. Mas ele sempre me contrariava, não, é só religião. A mãe dele sempre em cima. Depois de muita luta, muita dificuldade, em um determinado momento em que esse meu amigo ficou doente, nós ficamos um bom tempo sem se falar. Ele me chamou e falou, Daniel, tem como você ir lá em casa? Falei, agora é a hora, né? Fui lá. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, tô com um problema do apêndice, não sei o quê. Falei, é mesmo? Quer dizer, pedra no rim. Falei, é mesmo? Aí ele falou, conversamos. Durante aquele dia, eu acho que eu cheguei na casa dele, eram umas 4 horas da tarde. Desde as 4 da tarde que eu comecei a falar para ele da Bíblia, nós foi até umas 6 horas da noite. E ele estava todo assim, extasiado. Ele falou, nossa, não sei o que está acontecendo. Estou sentindo algo em mim assim que eu não sei explicar. Falou, como que você sabia tudo isso daí e não tinha me falado antes? E eu já tinha falado, há muito tempo atrás, mas ele sempre negando. Falei, mas eu já falei. Em seguida o irmão dele chegou do serviço, era 11 horas da noite. O irmão dele chegou e falou, o que está acontecendo? Olhei pro irmão dele e falou, o que está acontecendo com você? Ele falou, não, Daniel falou umas coisas para mim aí que eu não sei o que está acontecendo. O irmão dele falou, então fala para mim também, Daniel. Aí desde as 11 até as 4 da manhã, falando com eles. Aí no outro dia esse meu amigo me manda mensagem, falando, Daniel, quero tomar um estudo, eu quero conhecer essa verdade que você conhece. E ele falou pra mim que nesse mesmo dia teve a luta com a mãe dele, porque a mãe dele sempre, quando eu plantava a verdade ali, ela ia e falava que era tudo errado e eles deixavam de lado. Hoje esses 2 amigos meus são adventistas do 7º dia. Eles fazem parte da nossa igreja. E não só eles, irmãos. Desde quando eu tomei a decisão de aceitar Cristo, ele já sábado agora que teve o batismo no Jaraguá, já é a 5ª pessoa que aceita o nome de Jesus, que aceita Cristo na sua vida através da minha vida. Não porque há méritos em mim, óbvio que não tem mérito nenhum. Mas sim, através do quê? Da decisão que eu escolhi estar ao lado de Cristo. E eu posso dizer para vocês, são jovens que realmente tomaram a decisão certa, a escolha certa, que é estar ao lado de Cristo. Irmãos, eu confesso que eu trouxe uma mensagem aqui muito longa, o tempo não vai ter como eu repassar tudo, mas eu vou tentar fazer um resumo para vocês bem grande. Todos aqui conhecem a história do Titanic, né? Quero fazer um resumo aqui para vocês. O Titanic ele afundou no dia 14 de abril de 1912. Houve aquela tragédia, né? Que muitos morreram. E cerca de 1.528 pessoas foram parar nas águas geladas. Imagine, aquilo ali, né? Estava muito complicado. E sabe quantas pessoas foram salvas dessas 1.528? Apenas 6. Não chega nem a dar a metade do que estava ali. 6 pessoas foram salvas. De 1.528 pessoas. Só que aconteceu algo inusitado nessa noite. Porque teve uma pessoa ali, entre essas 1.528 pessoas, que ela foi salva 2 vezes. Diante dessa situação, em que o barco estava afundando, ali se fazia presente um pastor. E o pastor não estava só, ele estava com a sua filha, de apenas 9 anos.
E em meio àquele sofrimento, aquela luta, aquela correria para poder se salvar, ele pegou a sua filha de 9 anos e colocou num bote. E ele também estava, né, no bote. E ele escutou umas pessoas falarem, né? Deixem que as mulheres e as crianças entrem primeiros e depois os descrentes. Interessante, por que ele não falou para os salvos entrar no barco? No bote, quer dizer. Justamente porque quem está salvo, ainda que morra, viverá. Sabe o que esse pastor fez? Ele saiu do bote e deu lugar para outra pessoa entrar. Aí essa pessoa olhou para ele e falou assim: pastor, por que o senhor não quer entrar no bote? Aí o pastor respondeu para ele: se eu morrer, eu não vou para baixo, eu vou para o alto. Irmãos, essa resposta é uma resposta de fé, de uma pessoa que tem certeza naquilo que crê e naquilo que faz, na escolha que tomou na sua vida. Imagine para um pai deixar a filha de 9 anos para trás e dar espaço para outra pessoa no seu lugar no bote, sabendo que você vai morrer. E diante daquela situação, todos jogaram no mar. E o que aconteceu? Esse pastor, ele via as pessoas se debatendo lá desesperada. Mas sabe o que ele fazia? Ele nadava de uma a outra pessoa perguntando: você está salvo? E a pessoa dizia: não estou salvo. Aí ele dizia: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E ele ia de uma pessoa a outra dizendo isso: você está salvo? Perguntando, e a pessoa respondia não. Ele dizia: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E diante daquela situação ele encontrou um jovem se debatendo nas águas. E ele chegou perto desse jovem, um mar ali agitado separou ele desse jovem. Mas em um determinado momento juntou de novo. Isso é a provisão de Deus, irmãos, não é o acaso. E ele perguntou para esse jovem: você está salvo? E o jovem respondeu: não estou salvo. E ele disse: crer no Senhor Jesus e você será salvo. Ele disse 2 vezes. Diante daquela situação, esse pastor afundou, sumiu, desapareceu. Eu pergunto para vocês: como que essa história foi repassada? Como vocês acham que ela foi levada adiante? Foi através da vida de quem? Desse jovem que sobreviveu. Ele sobreviveu para dar esse testemunho de que mesmo que você morra, como foi falado aqui na lição da Escola Sabatina, se você tiver fé e crer em Deus, você vai ser salvo. Amém? E esse jovem ele teve a oportunidade de aceitar Jesus e fazer parte da igreja de Deus através da vida do pastor John Harper. Em Marcos 9, 43, 47, não precisa abrir, vou fazer um resumo, diz assim, ó. Jesus ele fala que se algo lhe faz mal, se tem algo que esteja te impedindo de caminhar ao lado de Cristo, corte e jogue fora. Se o seu braço te faz pecar, corte e jogue fora. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o fora. Não estou querendo dizer que você tem que pegar uma faca e furar o olho, óbvio que não. Aqui a Bíblia está sendo radical, mas está querendo dizer o quê? Que se você tem algo que está te aprisionando de caminhar com Cristo, você deve separá-lo de você, né? Em Lucas 9, 24 fala que aquele que perder a sua vida, ele irá encontrá-lo. Se você escolher hoje perder a sua vida aí fora, seja profissional, seja o que for, você vai ganhá-la ao lado de Cristo. Ainda que o mundo diga que você é um doido, um louco. Quem tomar a decisão de estar ao lado de Cristo, tomou a melhor decisão que um ser humano poderia tomar. Em Provérbios 14, 12 fala que há caminhos que ao homem parece ser direito. Nossa, aquela faculdade que eu quero. Eu sei que se eu me formar na faculdade eu vou trabalhar de sábado. Mas e o salário que eu vou ganhar? Nossa, se eu ir para aquela festa ali, eu vou conseguir ter um monte de amigos, eu não tenho nenhum. Sabe? Nós como seres humanos falhos, nós temos a mania de querer ditar as coisas da nossa maneira, né? E como fala aqui em Provérbios, há caminhos para o homem que parece ser direito, parece levar a lugares bons, mas ao fim conduzem o que? A morte. Jeremias 17, do 9 ao 10 já fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Que adianta nós querer pôr fé naquilo que a gente acha que sente, que sabe? Não adianta. 1 Coríntios 6,12 fala: tudo é lícito fazer, mas nem tudo convém. Você não quer observar a lei de Deus? Você pode não observar. Você não quer ser cristão? Você pode não ser cristão. Você pode fazer o que você quiser. Mas saiba de uma coisa, no fim vai ter um resultado em tudo, qualquer decisão que você tomar.
Qualquer escolha. As pessoas têm que entender o seguinte: nós somos 100% livres, somos capazes de escolher o que queremos e o que não queremos, o que devemos e o que não devemos. O homem deve viver de acordo com as suas convicções e não de acordo com as suas emoções. O homem deve viver pelos seus princípios e não por seus desejos. Muitas pessoas aí fora, não diga aí fora, também dentro da igreja, eles não afirmam aquilo que eu vou dizer, mas eles dizem como se apoiasse. Muitos dizem que por você estar num determinado local que não é adequado, o local ele te influencia a você tomar a decisão errada, mas nós sabemos que isso é antibíblico. A lição da escola sabatina já falou do assunto que eu ia ressaltar aqui à frente. Se você for parar para analisar, Daniel e os 3 amigos deles viviam em Babilônia, mas a Babilônia não vivia neles. José vivia no Egito. O Egito vivia nele? Não vivia nele. O local nunca vai influenciar a sua decisão. José estava diante da mulher de Potifar. Ele poderia errar, mas ele escolheu fazer o que é certo. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: independente do lugar ou do local que você esteja, a decisão de fazer o certo e errado sempre é sua. Nunca queira jogar a desculpa no local onde você está. A prova viva disso é a palavra de Deus. Olha as histórias que temos. Adão e Eva caíram na onde? No Éden, um lugar perfeito. E Jesus venceu na onde? No deserto. Temos também a história de Sansão, um homem que escolheu o quê? Se juntar com um povo que Deus falou que não deveria, que era o povo filisteu. Ele se juntou com Dalila, ali o resultado final foi o quê? A sua morte. Como eu disse, a história se repete, irmãos. Muitas pessoas se perdem por causa de relacionamentos contrários à vontade de Deus. Como Sansão. Não digo que ele se perdeu, mas ele tomou uma decisão errada. Jonas, ele aceitou o papel de ser profeta. E quando Deus falou assim, pregue para Nínive, o que ele disse? Não, não vou pregar para esse povo, porque ele sabia que o povo se converteria. E o que ele fez? Ele quis fazer algo contrário à vontade de Deus. Mesmo assim não teve outra. Deus ele teve que jogar ele no caminho. E muitos leem essa história e acham que não existia o livre-arbítrio aqui, né? Nossa, o cara não quis pregar e Deus foi lá, mandou um peixe, ficou com ele um determinado tempo, né? Com ele lá, engoliu ele para depois cuspir fora. Mas vocês se esqueceram de uma coisa. Jonas, ele aceitou e ele escolheu ser profeta. Quando você escolhe ser um profeta, você tem que estar apto para tudo. Quando você toma a decisão de ser um profeta, não tem mais essa de eu não quero. Por isso que Deus ele te pergunta mais de uma vez antes de você escolher ser um profeta. Por isso que Deus fez o que fez com Jonas, porque ele tinha aceitado esse cargo. Um determinado momento na minha vida, eu estava conversando com um amigo meu, que eu até comentei com ele, eu falei, eu não acredito que Ellen White tenha vivido todos esses conselhos que ela deixou a respeito de como educar os seus filhos, o pai e para a mãe. E eu nunca tinha estudado, foi um chute que eu dei lá e eu acertei, vocês acreditam? Em um determinado momento, eu estava vendo um estudo lá do Arilton, ele dizia lá que Ellen White, em um determinado momento da sua vida, ela questionou a Deus. Falou, Senhor, eu quero poder educar os meus filhos como qualquer outra mãe educa seu filho. Mas infelizmente eu dou conselhos, eu instruo, mas eu não consigo educar os meus filhos. Justamente por causa do quê? Do chamado que eu tenho. Aí sabe o que Deus disse para ela? O mesmo que deu é o mesmo que pode tirar. É resposta dura, irmãos. Não adianta querer se preocupar com o filho, filha. Faça a vontade de Deus que Ele vai fazer a dele. Não adianta querer priorizar a família no lugar de Deus. Jesus já fala, né? Aquele que ama o pai e a mãe mais do que mim não é digno de mim. Irmãos, nós temos que renunciar a essa vida de pecado que temos. Deixarmos tudo para trás, para assim prosseguirmos adiante. E Ellen White ela diz um pouco a respeito de José. A resposta de José, demonstrado lá diante da mulher de Potifar, demonstra o poder do princípio religioso. E ele não trairia a confiança do seu Senhor aqui na terra. E a qualquer que fosse a circunstância, ele seria fiel ao Senhor no céu. O mundo diz para você ser feliz e fazer as suas vontades. E a palavra diz, para sermos felizes devemos fazer o quê? A vontade de Deus. Então não adianta a gente querer conciliar uma coisa com a outra. Ou você faz o que é certo ou você faz o que é errado. Nós devemos escolher aquilo que devemos fazer na nossa vida. E continuando, ela fala o seguinte, Ellen White. Deus não pede que renunciemos coisa alguma que traga benefício para nós. Então se Deus ele fala para você observar o sábado, Ele sabe que se você for querer transgredir, não vai ter benefício nenhum para você. Por isso que já está falando aqui, ó, Deus ele não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em tudo o que faz, Ele tem visto o bem-estar dos seus filhos.
Quisera eu que todos os que aceitarem a Cristo pudessem perceber que Ele tem coisas incomparáveis e melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Caminho a Cristo, página 30 e 31. Irmãos, é um versículo muito forte. Olha o que fala aqui no final. O caminho da transgressão só leva à miséria e à destruição. Por mais que possa parecer que não, né, que muitos aí que estavam em nosso meio hoje não estão mais, justamente porque escolheram dar prioridade às coisas do mundo. E possa parecer para nós, no olhar humano, que eles estão bem, né, tem uma casa boa, uma vida boa, mas não estão bem. Todos aqueles que vivem uma vida de transgressão, uma vida errada, vai resultar em consequências drásticas, por mais que não seja no momento. Uma hora ou outra vai chegar o resultado final dessa escolha. E Deus, Ele diz, tudo aquilo que Deus nos pede para abandoná-lo, nada disso tem proveito para nós, mesmo no momento, como eu disse, né? Posso parecer que no momento você não veja ali complicação, mas uma hora ou outra você verá o resultado final. Seja no comer, seja no falar, seja no fazer, seja no emprego, Deus tem que estar em primeiro lugar sempre, porque se não estiver, o resultado vai ser no afastamento. Em um determinado momento, Deus ele disse a Moisés: Moisés, você não vai entrar na Canaã. Imagine para Moisés ouvir Deus dizer isso para ele, né? Que ele não entraria em Canaã, né? Nossa, ele ganha aquele povo, 40 anos no deserto, ansiando por essa terra. E Deus disse para ele que ele não entraria em Canaã. Mas sabe o que Moisés fez? Ele falou: como eu sei que eu não vou entrar em Canaã? Ele chamou todo o povo de Israel, convocou a todos a uma reunião, e ele disse as seguintes palavras, acompanhe comigo aí, Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Diante daquela situação em que ele sabia que ele morreria, ele fez uma última reunião com o povo. Deuteronômio capítulo 30, do 19 ao 20. Ele disse as seguintes palavras no versículo 19: convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Neste momento, o que Moisés falou para o povo? Eles têm que tomar uma decisão entre a bênção e a maldição. Ele meio que já diz, escolhe o que é a vida, escolhe o que é a vontade de Deus. Ele meio que já dá a resposta, né? Mas muitos escolheram fazer o contrário da vontade de Deus. Eu pergunto para vocês hoje, irmãos, finalizarmos. Qual que é a sua condição hoje? Quase salvo? Quase perdido? O que está prendendo vocês a uma vida de pecado ou mantendo vocês longe de Deus? Do que você tem que abrir mão para viver com Jesus? Eu não sei vocês, irmãos. Eu tenho certeza que todos vocês passam por lutas e dificuldades. Acho que não tem ninguém aqui de aço. Mas entenda uma coisa. A partir do momento que você escolher estar ao lado de Cristo, você vai ter lutas e dificuldades. Mas Jesus ele vai estar com você em todos os momentos. Amém? Quantos aqui hoje querem tomar a decisão de aceitar Jesus como seu único Salvador e aguardar a sua vinda, fiel, seguindo ao Senhor? Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, irmãos, porque eu tenho certeza que vocês tomaram a decisão certa, a escolha certa, porque não há vida longe de Deus.
Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu agradeço, tá bom, Camila, pelo convite. Agradeço a cada um de vocês e que Deus os abençoe neste